E aí galera, beleza? Meu nome é Rodrigo e hoje a gente vai falar aqui das minhas opiniões impopulares sobre grupos da terceira geração. E eu espero que vocês gostem. Eu tentei separar dessa vez algumas coisas realmente bem diferentes e que você não vai escutar em todo canto. E dessa vez eu separei só 10 opiniões impopulares, mas eu vou explicar um pouco mais a fundo elas para vocês. Então eu espero que vocês curtam. E por favor, deixa aqui também nos comentários as opiniões impopulares de vocês, que eu sempre leio tudo e eu gosto de saber o que vocês pensam. Então, vamos começar esse vídeo. Apesar dos vocais da SM serem os melhores tecnicamente falando e os da JYP também serem muito bons, os meus preferidos são da YG. Porque eu acho que eles têm uma variedade muito grande, muito foda de vocais. Eu sei que muitas vezes eles podem pecar nas qualidades dos vocais, mas se você quiser ouvir um tipo de vocal específico, na YG você tem. Se você quiser um vocal mais profundo e mais emotivo, você tem a Lee Hi e a Park Bom. A Bom, inclusive, ela consegue botar uma energia emocional tão grande nas músicas que simplesmente me deixa arrepiado cada vez que eu escuto ela. Se você quiser algo mais leve e gostosinho de se ouvir, você tem a Suhyun do Akmu. Se você quiser algo mais R&B, você tem o Taeyang. Se você quiser um vocal bem potente, você tem o Daesung do Big Bang. Se você quiser algo mais voltado pro rock, você tem o Jungho do iKON. O próprio G-Dragon tem um vocal legalzinho se você gosta de um vocal mais agudo também. E se você quiser uma voz mais rouca e mais marcante, você tem o T.O.P do próprio Big Bang também. Ou seja, apesar dos vocais da YG poderem não ser os melhores, eles são os que mais me atraem pela sua variedade de estilos e também pelos contrastes de vocais que você tem nos grupos deles. Eu acho que o debut solo do Kai foi bom, mas poderia ter sido melhor. É difícil explicar o meu sentimento com essa música. Tiveram algumas partes que eu amei bastante, como o refrão dele. Várias partes do MV também eu achei maravilhosas, mas eu acho que faltou algo impactante nessa música. Eu acho que a SM não explorou como poderia os vocais dele. E como essa música é um solo dele, esse seria o melhor lugar do mundo pra SM conseguir explorar os vocais dele. Então, sei lá, eu até curto a música, mas eu não acho que ela foi uma das mais marcantes do ano pra mim. E é meio chato isso, porque pra mim, ele tá no meu top 3 idols preferidos. Dentre as músicas do lado Red, do Red Velvet, as duas melhores pra mim são Umpa Umpa e Power Up. E é engraçado porque são duas músicas que o pessoal internacional nem prestou tanta atenção assim. Os stages, especialmente de Power Up, eu achei muito legais. E eu inclusive acho essas duas músicas bem mais icônicas e bem mais legais do que Red Flavor e também Rookie. Eu acho que os rookies de hoje em dia não performam mais como rookies. Antigamente os idols, eles debutavam um pouco mais crus e com o tempo eles iam se desenvolvendo bastante. Mas hoje em dia eu acho que o padrão do K-pop já subiu tanto e a concorrência é tão grande que eles já precisam debutar tendo habilidades excelentes, senão eles acabam nem debutando. É só você ver os stages do Secret Number, do Treasure, do Enhypen, do Weekly, etc. Eles já são todos muito bem feitos. É simplesmente insano o novo padrão do K-pop. Eu acho que os novos fãs de K-pop pegam muito pesado com o JYP, a pessoa, não a empresa. Eu entendo que é muito fácil a associação dele com a empresa, já que foi praticamente ele que fundou a agência e que a empresa também leva o nome dele. Mas ele já não é mais o CEO da empresa durante muito tempo e que ele cuida mais da parte artística desses idols. Coisas como a produção da música, algumas coreografias e também algumas coisas de como o MV deveria ficar. Ele não cuida dos cronogramas dos idols, das suas promoções, das suas dietas, nem coisas do gênero. Então muitas vezes, alguns problemas que os idols têm na empresa são botados nas costas dele. Ele já cometeu sim alguns erros e ele ainda comete alguns, mas grande parte dos erros que vocês falam que são culpa dele, não são. E a gente tem muitos exemplos de quanto os idols da empresa gostam dele. A Sunmi meio que trata ele como um pai, as meninas do Twice também já falaram super bem dele, e elas até podem ficar zoando ele. Então gente, ele tem sim seus defeitos, mas muita coisa que vocês já falaram que ele fez, não foi exatamente ele que fez. Eu não tenho certeza se isso é uma opinião impopular, mas eu acho que essa era Resonance do NCT é simplesmente a melhor era de todo o NCT. Eu achei simplesmente todo o trabalho deles muito bem feito, todos os singles estão muito fodas, os MVs estão espetaculares e as músicas são muito contagiantes. Em geral, eu meio que gosto da maioria das músicas deles, mas dessa vez eles levaram o meu gosto pra outro nível, mano. Eu achei tudo simplesmente tão icônico e tão foda que eles acabaram virando um dos meus grupos preferidos desse ano. E é engraçado porque no começo do ano, minha segunda música preferida era Kick It, agora é Make a Wish, e gente, quando Make a Wish saiu, eu pirei tanto, mano, eu achei tão foda o ritmo, o quanto a música é gostosa de se ouvir, e também o MV.
que eu comecei a estimar cada vez mais o NCT e comecei a acompanhar qualquer coisa que eles lançassem. Aí depois disso eles lançaram Nine Inch Love e também o Work It, que são outras duas músicas muito incríveis e que tem o react delas no meu canal. Então, gente, não tem nada que eu possa reclamar deles nessa era. Essa era foi simplesmente icônica. E antigamente, nas outras eras, sempre tinha alguma coisinha que eu não gostava muito, mas dessa vez, simplesmente não tem nada. Eu inclusive acho que esse é um dos melhores trabalhos de 2020 do K-pop. Eu vejo muita gente reclamando que os grupos atuais que estão debutando, eles não têm uma identidade própria, mas muitos grupos que a gente conhece e ama também, eles quando debutaram não tinham essa identidade bem própria deles. Eles foram adquirindo isso conforme o tempo foi passando e criando essa identidade forte e que a gente associa ela ao grupo hoje. Por exemplo, o BTOB é um grupo que debutou com hip hop bem forte, mas conforme o tempo foi passando, eles foram começando a fazer cada vez mais baladas, e hoje eles são um grupo marcado pelas suas baladas bem fortes e emocionais, e que eu gosto bastante. O próprio BTS, quando debutou, eles eram um grupo bem forte de hip hop e com uma identidade de hip hop bem forte, mas conforme o tempo foi passando, eles foram trocando um pouco essa identidade e foram incorporando outros gêneros à sua música, especialmente o pop. Então hoje eles são um grupo bem mesclado e que tem uma identidade bem própria até. O próprio CLC é um grupo que debutou com conceitos fofos, mas aí elas foram tentando se adaptar a um girl crush, mas depois disso elas foram mudando um pouco e foram mesclando um pouco dos dois gêneros e criando essa identidade que eu acho bem foda também. Ou seja, gente, muitos dos grupos que debutaram nesse ano, eles vão criando sua identidade conforme o tempo for passando e não exatamente logo na hora do debut. Essa pode ser bem impopular, mas eu acho que a qualidade dos álbuns de K-pop de uns anos pra cá tem melhorado bastante, porque antigamente quando eu via algum álbum inteiro de algum artista tipo da segunda geração, a Title Track era sempre a música que eu mais gostava deles e as outras nem chegavam perto disso. Mas hoje em dia, quando eu escuto algum álbum de algum artista novo, eu geralmente prefiro alguma B-side do que a música principal. Então eu acho que ultimamente eles têm tido um capricho bem gigante ao lançar esses álbuns, e que na minha opinião, eles poderiam lançar tipo 2 ou 3 MVs, e não só um, porque geralmente você tem muito ouro nesses álbuns que poderia ser aproveitado. Eu acho a era de Fingertip do G-Friend a era mais completa delas. Eu simplesmente amo aquele conceito retrô delas, a batidinha da música também é incrível, a música é agitada, mas sem ser maçante, e o MV também é muito divertido de assistir. E é muito engraçado porque eu vi que na Coreia, quando elas lançaram essa música, elas foram muito criticadas por tentarem um girl crush, já que elas eram mais ligadas a um conceito mais colegial e inocente. Mas gente, eu acho que vocês estão de tiração com a gente, porque essa era é simplesmente incrível, mano. A música é muito boa mesmo. A era que mais me chama a atenção no Blackpink é Stay. Eu sei que muitos fãs amam ela e acham que essa era deveria ter tido mais destaque. Mas gente, simplesmente eu tentei ouvir muito essa música e não existe nada nessa música que me chame a atenção, então eu simplesmente dou uma ignorada nela. E o pessoal fala isso muito porque essa é a música mais diferentinha delas. Pra mim, até How You Like That, que eu não gostei muito, eu achei mais icônica do que ela. Mas eu acho engraçado porque nesse ano delas, no The Album, eu achei qualquer B-side delas melhor do que qualquer trabalho principal delas. Mas mesmo assim, eu gostei de Lovesick Girls, Ice Cream eu achei mais ou menos, e How You Like That eu acabei não gostando depois de um tempo. E é engraçado também, porque eu acho que o álbum delas é muito bom, mas eu acho que ele foi feito às pressas. Todo mundo sabe que esse álbum deveria ter tido mais músicas. E eu acho que a YG tava numa pressão tão grande de lançar esse álbum que lançou ele todo incompleto mesmo. E a gente sabe que o resultado dele deveria ter sido diferente. Mas enfim, eu não posso reclamar tanto desse álbum, já que eu gosto tanto das outras canções delas. Mas eu acho que no próximo ano de 2021, eles vão lançar outro álbum com elas, mas dessa vez ele vai estar feito direito. Então, gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo e das minhas opiniões impopulares. Então aproveita e comenta aqui também quais são as opiniões impopulares de vocês. E se quiserem uma parte 2 desse vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários de vocês. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Valeu e tchau.